A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, mais uma vez juntos para estudar o livro Memórias de um Suicida. Muito bom. E continuando nesse primeiro capítulo, estas impressões que o Camilo está falando neste momento. Ele está descrevendo o que ele está vendo, o que ele está sentindo, descrevendo o sofrimento dele, das pessoas. É um momento assim de dor que ele está sentindo, mas sempre que a gente pensa que é uma dor causada por eles mesmos. É o famoso tormentos voluntários, que está lá no livro do Evangelho, falando para a gente que não teria necessidade dele estar passando por isso. Não precisava disto. Foi uma escolha. E ele continua falando assim: pois era assim a multidão de criaturas que meus olhos assombrados deparavam nas trevas, que eles eram favoráveis ao terrível gênero de percepção, esquecido na insânia do orgulho que a mim era próprio, que também eu pertencia a tão repugnante todo, que era igualmente um feio alucinado, um pastoso ferreteado. Porque ele começa a descrever a multidão que está ali em volta dele, o grupo. E agora ele fala que ele também estava daquele jeito, e ele diz, por conta do orgulho. Gente, o que o orgulho, o nosso orgulho, o vício do orgulho faz conosco? Nós vemos o resultado do vício das drogas, do álcool, as pessoas ali se acabando. E a gente tem que pensar também no vício moral. Essa questão de como o orgulho, a vaidade, o melindre acaba conosco. O melindre, às vezes, nos joga assim na porta do inferno, digamos. Da mesma forma que foi o orgulho e a vaidade que colocou o Camilo nesta situação, por ele não ter raciocinado, por ele ter agido sob a forte influência dele mesmo, da vaidade e do orgulho, como ele mesmo coloca aqui. Mas os nossos melindres, às vezes nós deixamos trabalhos grandiosos, às vezes interrompemos relacionamentos que poderia dar grandes frutos, mas a gente fica ali com o melindre de agir, o melindre de falar. E outro dia estava conversando com um grupo que está passando por uma situação e falando sobre o melindre. Só que nenhum problema se resolve sozinho. Nenhum problema se resolve sozinho. Quando a gente tem um problema, e olha, o melhor é quando ele surge, quando a gente percebe que algum problema, alguma coisa está surgindo, a gente precisa ir lá e resolver. Porque às vezes a gente fala assim, não, deixa para lá, vai melhorar. Não vai, porque o problema não se resolve sozinho. A tendência dele é piorar, é crescer, criar raízes, criar volume. E às vezes, para resolver, tem que fazer uma cirurgia. A gente precisa ficar atento a isso. Surgiu qualquer coisa que a gente resolva. E quando for resolver, o mais importante, e se a gente não tiver, é orar pedindo para a gente ter a sabedoria. Sabedoria para analisar os fatos, sabedoria para, principalmente, nós baixarmos a cabeça da vaidade, do melindre e do orgulho, que é uma tarefa facílima, só que dá trabalho. Ela é fácil, porque tudo que é para o nosso progresso é fácil, mas dá trabalho. É como se chegar aqui na sala e falar, olha, vamos empilhar todas as cadeiras, colocar todas as cadeiras aqui da Rádio Rio de Janeiro aqui na sala.
é uma tarefa fácil? Alguém tem dúvida? Olha, na hora que você encontrar uma cadeira, você traz aqui para a sala. É fácil, só que dá trabalho, porque aqui tem 2 andares, tem muitas salas, vai ter que entrar em todas as salas, vai olhar, vai ter que subir, vai descer várias vezes. Então, é trabalhoso, mas a tarefa em si é facílima. Então, para o nosso progresso, porque é da lei de Deus, e toda a lei de Deus voltada para o progresso é fácil, só dá trabalho. E às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade não permite que a gente se curve a esse trabalho. E ele continua: eu via por aqui, por ali, estes traduzindo de quando em quando em cacoetes nervosos as ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos altamente emocionantes por livrarem o pescoço entumecido e violáceo dos farrapos de cordas ou de panos que se refletiam nas repercussões perispirituais, em vista das desarmoniosas vibrações mentais que permaneciam torturando-os. Aqueles indo e vindo como loucos, em correrias espantosas, bradando por socorro em gritos estentóricos, julgando-se, de momento a momento, envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que lhes devorava o corpo físico e que, desde então, ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Estes últimos, porém, eu notava serem, geralmente, mulheres. Então, o enforcamento, ele percebeu isso, né? As pessoas imaginam você se enforcar e ficar com aquela sensação de sem ar, de você querer tirar aquilo ali. E esse aqui, inclusive, do fogo, de chamas. Toda vez que a gente escutar um noticiário, uma cena sobre suicídio, que a gente se envolva com aquela cena pelas preces, que a gente não deixe passar desapercebido, que as casas espíritas elas estudem sobre esse objetivo de fazer preces para os suicidas, porque em algum momento aqui no livro a Dona Ivone sugere. A Ivone, quando estava encarnada, ela era muito amiga do Altivo, o fundador do Centro Espírita Leon Denis. E ela, conversando com ele, e pelo entendimento dela e as orientações, eles passaram a fazer um momento de irradiação para os suicidas. Geralmente, as casas espíritas, onde tem ou a caixinha ou um livro de pedido de preces, em algum momento os médiuns se reúnem para fazer irradiação para aquelas solicitações. Então, para os suicidas, que geralmente é uma caixinha separada ou um caderno separado, que os médiuns se preparem para isto. E a Ivone, em algum momento aqui do livro, ela faz essa orientação. E que a gente ore por essas pessoas que estão assim muito conturbadas, muito. Não é um ato de heroísmo cometer suicídio, não é. Não é um ato de amor, não é. O suicídio, ele é sempre regido pela vaidade, pelo orgulho, pelo melindre. Então a gente tem que ficar muito antenado para não sermos submetidos aos nossos vícios. E ele continua: eis que apareciam outros ainda, o peito ou o ouvido ou a garganta banhados em sangue. Sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico espiritual, senão a reencarnação expiatória e reparadora. Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias porque se viam atacados, deixavam-se estar
preocupados sempre e a tentarem estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes, ou outra qualquer coisa que supunham ao alcance, sem, no entanto, jamais o conseguirem, pois tratava-se de um deplorável estado mental, que os incomodava e impressionava até o desespero. Então, isto aqui é o estado mental dessa pessoa, de querer estancar e de querer, como ele fala aqui, né, como se tivesse alguma coisa próxima, mas tudo no imaginário, como se tivesse uma toalha, como se tivesse alguma coisa para colocar ali, para estancar. Tem um caso que o Divaldo conta, esse caso eu escutei ele narrando tem muitos anos. Ele falou que um jovem cometeu suicídio e a família tentou socorrer, tentou chegar no hospital, mas não teve como, né? Ele cometeu suicídio. E a família resolveu, então, doar os órgãos dele, já que ele não deu valor a vida, aquele corpo, ele era muito jovem, e aí doou, né, os órgãos. Uma pessoa que recebeu, eu não sei qual foi o órgão, mas recebeu o órgão dele, porque quando você recebe o órgão, você não sabe de quem foi o doador. Mas essa pessoa que recebeu era uma pessoa religiosa, e era uma pessoa que tinha uma vontade de viver muito grande, uma alegria de viver, ela queria muito viver. E ela já estava esperando por esse órgão há muito tempo. Enfim, esse órgão se adaptou ao organismo dela e ela conseguiu aí viver um tempo. E este jovem, ele apareceu para o Divaldo, e o Divaldo conversando com ele falando que cometeu suicídio, e tinha um fato interessante, que ele começou a perceber que diariamente tinha algum momento que ele via o sangue jorrando. Eu não sei se foi um tiro, mas ele via, era isso mesmo que ele estava falando aqui, ele via o sangue jorrando, não parava de jorrar. Só que ele começou a prestar atenção, depois de um tempo, que praticamente todos os dias, né, tinha um momento lá que o sangue parava de jorrar. E aí foi explicado o quê? Que era nesse momento que a pessoa que recebeu o órgão dele, que não sabia que era de um suicida, ela tinha tanta alegria de viver que ela agradecia muito a Deus. E ela falava nas preces dela que a pessoa que foi aquele corpo, que ela recebesse a gratidão pela vida. E ela fazia uma prece de gratidão tão grande que esse jovem recebia essas vibrações. E quando ele recebia essas vibrações, essa sensação que o Camilo vem falando aqui, de estar vendo o tempo inteiro a maneira como como cometeu o suicídio, ela parava para mostrar que a alegria de viver, a gratidão, o amor pela vida e a oração, ela chega no destino. Eu achei isso muito, muito bacana. Então, que a gente tenha a gente aproveite essa oportunidade quando ver alguém em sofrimento por conta de um suicídio, que a gente ore pedindo a Deus para iluminar aquele ser. Não é orar para atraí-lo, mas sim para que Deus, que Jesus, os anjos da guarda, envolva aquele espírito, envolva a família, abençoando a todos, fortalecendo todos nessa caminhada. E ele continua: a presença destes desgraçados impressionava até a loucura, dada a inconcebível dramaticidade dos gestos isôncronos, inalteráveis, e que, mau grado próprio, se viam forçados, e ainda estoutros, sufocando-se,
na bárbara asfixia do afogamento, bracejando em ânsias furiosas à procura de algo que se pudesse socorrer, tal como sucedera à hora extrema, e que suas mentes registravam, ingerindo água em gorgolejos ininterruptos, exaustivos, prolongando indefinidamente cenas de agonia selvagem, as quais olhos humanos seriam incapazes de presenciar sem se tingirem de demência. Eu lembrei uma situação aqui, que em alguns países, na Suíça, Suécia, tem a tal morte assistida, que tem até um grupo de pessoas que pega as informações da doutrina espírita, tira do contexto, faz uma análise solta e querendo validar a morte assistida como sendo um respeito ao livre-arbítrio. E nós sabemos que matar é crime diante a lei divina. Pode ser legal, mas nem tudo que é legal é moral. Eu estava lendo um livro de uma pessoa chamada Bernard Neitson. Bernard, com esse D mudo, e Natesson, com N-A-T-H-E, Natesson, Bernard Natesson. Ele tem um livro chamado, eu acho que é Mãos de Deus, alguma coisa assim, mas ele tem poucos livros. Esse homem foi o homem que conseguiu estabelecer a lei do aborto nos Estados Unidos. E ele conta lá qual era o interesse financeiro dele, que ele queria ficar rico muito rápido, e ele queria rapidamente que essa lei ela se firmasse. Bom, depois ele se arrepende. Quando chega a ultrassonografia, ele percebe que há vida na concepção, ele se arrepende, continua lutando, e ele, que era um homem fervoroso a favor da morte, através do aborto, da eutanásia, do que quisesse, porque ele tinha uma visão materialista, ele passa a ter uma visão totalmente diferente. Então, nesse livro dele, é um livrinho branco com a mãozinha assim, como se fosse de sangue. Eu acho que é as marcas do Cristo, alguma coisa assim. Que ele fala ali? Ele fala sobre o suicídio assistido, que se vende uma ideia, que inclusive algumas pessoas postam, que a pessoa ela está com a doença terminal, então ela marca um dia para ter esse suicídio assistido, ela convida, ela faz uma despedida como se fosse uma festa, chama as pessoas que ela gosta, ela se despede das pessoas, ela deita, toma um sonífero e depois ali ela vai recebendo aquela medicação, aquele veneno que mata ela, mata o físico. E aí, sabe o que esse médico fala? Que até o momento do sonífero, a empresa, as pessoas vendem essa ideia como sendo uma coisa muito bacana, muito normal, muito tranquilo. Mas a partir do momento que no organismo vai entrando o veneno que vai matar o corpo, e esse corpo vai imprimir no perispírito e levar para o espírito toda essa responsabilidade de ser um ser que vai de encontro à lei de Deus. Ele fala que são coisas horrorosas, que o corpo físico ele sente, muitos ficam completamente desorganizados. Ele fala que o corpo físico começa a exalar excrementos, o corpo físico começa a se debater, começa a acontecer várias coisas que ele mesmo fala que são coisas horripilantes. E é justamente essas cenas que o Camilo vem descrevendo aí, que essas cenas ficam gravadas e o ser fica reproduzindo essas cenas de tormentos
no mundo espiritual. Então a gente precisa ir lendo, precisa gravando na nossa memória para a gente ver o que é bom para todos nós. Mas de qualquer maneira, no programa que vem, o próximo programa, eu vou trazer o nome certo deste livro, porque a gente precisa fazer divulgação, a gente precisa ler para sermos os trabalhadores do Cristo em prol da vida. E ele continua aqui falando: porém, havia mais ainda, que o leitor perdoe a minha memória estas minudências, talvez desinteressantes para o seu bom gosto literário, mas úteis, certamente como advertência ao seu possível caráter impetuoso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou um mal endêmico. Então, ele está fazendo aqui uma sugestão assim fortíssima. Está dizendo, olha, o que eu estou falando aqui pode até ser alguma coisa desinteressante, mas ela é útil, como ele diz aqui. É útil porque o mal do suicídio, naquela época, já tomou um vulto diferente. No livro Obras Póstumas, o Kardec menciona o suicídio, que ia chegar um momento, que é o momento que nós estamos agora, como narra a Gênese no capítulo 28, o sinal dos tempos, que é o conflito de ideias, trazendo para todos, sem o hábito de raciocinar, mas indo pelos grupos, se sentindo sufocado, se sentindo vazio, e o que acontece? Cometendo suicídio. E hoje em dia, o suicídio cada vez mais tem aumentado. E o Kardec fala sobre isso, inclusive suicídios em jovens, em criança. Então, nós temos que pensar o seguinte: a maior riqueza, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a evangelização. Então, desde pequenininho, nós precisamos evangelizar. Da barriga, quando estiver grávido, aquele espírito precisa ser evangelizado. Nós precisamos passar essas informações nos detalhes, mesmo porque o espírito está chegando do mundo espiritual, ainda fresquinho. As informações que nós vamos passar serão sementes poderosas que gerarão árvores frondosas e firmes para o acolhimento de uma vida de provas e expiações. Então, nós temos que ter essa responsabilidade com a evangelização. O momento da evangelização é o maior momento, é a maior reunião de desobsessão, é o momento da evangelização, que todos, encarnados e desencarnados, estão ali, nas vibrações dos ensinos de Jesus. Então, que a gente não perca essa oportunidade. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.